O Tribunal de Contas, né, ele surgiu em 1890. O Teodoro da Fonseca, nosso presidente, ele, inspirado em Rui Barbosa, criou o Tribunal de Contas, que, como eu já falei aqui, né, as Cortes de Contas, elas remontam à França e à Inglaterra, que tem como objetivo, né, um órgão técnico para julgar as contas públicas. E aí ele foi criado como uma magistratura intermediária, né, a sua administração e a sua legislatura. Então, é como se fosse, né, um tribunal intermediário entre o poder executivo e o poder legislativo. Com a Constituição, no artigo 71 e 75, estabeleceu o Tribunal de Contas do Estado, da União, também foram criados os tribunais de contas dos estados e municípios. Né? O Tribunal de Contas do Estado fica responsável por isso. E aí a gente também tem o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, você tem, né, como o Tribunal de Contas, numa visão inicial, como uma magistratura especializada em contas, em finanças, e, no caso, né, ela está submetida ao poder legislativo. No caso da Constituição Federal, nós temos um Tribunal de Contas independente e autônomo. Qual que é a competência do Tribunal de Contas? Emitir parecer prévio das contas anuais do chefe do Executivo. Quais contas? Contas de governo. Contas de governo. Julgamento de contas dos administradores e demais responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. Quais contas aqui? Contas de gestão. Quando a gente pega aqui, né, esse quadro. E aí, olha só, aqui é emissão de parecer, aqui é julgamento de contas. Pode ser por prestação ou tomada de contas ordinárias, isso aqui, né, é comum. Então, por exemplo, se eu pego uma diária na UFJF, eu já faço, né, uma prestação de contas. Faço um processinho, presto as contas, entrego para a UFJF. Se ela entender que está ok, quando ela prestar conta para o Tribunal de Contas, ela vai falar assim, olha, eu fiz uma limpa aqui, está ok. Eles podem, né, analisar ali, mas geralmente tem, né, por uma questão de praticidade, né, não se analisa tudo. Mas pode acontecer uma denúncia, ou eles podem verificar que há algo errado, e aí eles podem fazer uma tomada de contas especial, que é um processo administrativo excepcional de controle que visa apurar responsabilidade. Então, vamos imaginar o seguinte, eu posso pegar aqui, né, uma entidade privada de assistência social e falar o seguinte, assim, olha, voltada para os idosos, né, para os idosos, eu posso virar e falar assim, olha, TCE, está acontecendo uma coisa errada ali. E aí eu mostro os indícios. Aí o TCE pode virar e falar assim, então eu vou abrir uma tomada de contas especial. É um processo administrativo que não é ordinário, vai ser garantida a ampla defesa, em que, né, eu tenho que controlar e apurar responsabilidades. Gente, isso acontece muito, viu? Então, sempre tem tomada de conta especial, porque tem contrato grande, contrato que às vezes tem denúncia, às vezes é denúncia vazia, né, que não tem nenhuma fundamentação, mas você tem que prestar as contas. O poder público, ele tem uma amplos quadros para poder ajudar a criar esse controle, tá?
Por exemplo, na Prefeitura de Governador Valadares, enquanto eu era secretário de Fazenda, nós tínhamos a contabilidade geral. Na contabilidade geral tem pessoas específicas para receita, para despesa, para prestação de contas. Aí tem a diretoria financeira. Na diretoria financeira tem o pessoal que faz o processo, que faz o empenho, que depois disso manda arquivar, digitalizar. Então, assim, tem uma equipe técnica para isso. Se o gestor público, político, não quiser correr risco, conta com essa equipe técnica. Vamos lá, então. Vamos entender a tomada de contas especiais. Eu falei aqui que a gente presta conta ordinariamente. Ordinariamente. Sempre há prestação de contas, que é o caso aqui, prestação tomada de conta ordinária. Tudo que é feito no poder público, né, é feito um registro. Só que pode ter, né, suspeitas de irregularidade. Então, você pode receber uma denúncia ou até identificar uma irregularidade, né? Você pode fazer de ofício ou pode fazer por provocação. Quando há uma suspeita ou uma provocação, o que acontece? Acontece primeiro uma fase interna, que é o seguinte: bem, será que isso aqui tem alguma dúvida mesmo? Porque na fase interna a gente pode verificar que está tudo certinho, que a documentação está correta, que nem precisa abrir, né, uma tomada de contas especial. Então, é uma fase preparatória. Para quê, né? Evitar processos desnecessários. E um conjunto probatório, né? O contrato lá tem falcatrua. Olha, fala assim, gente, não consigo identificar nada aqui, né? Bem, mas havendo alguma suspeita, seja ela forte ou razoável, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a fase externa. E qual que é a característica da fase externa? Eu vou designar uma comissão. Para quê? Ela vai fazer as seguintes perguntas. O fato existiu? O fato é irregular? É irregular? O fato gerou danos? Quais danos? E quem é responsável? Então, a comissão vai fazer essa análise. Essa comissão vai desenrolar no âmbito do Tribunal de Contas. Se o parecer da comissão, vai ser julgado, esse parecer da comissão, né? Porque a comissão vai falar assim, olha, a irregularidade e tal. Se for julgado irregular, né, vai ter débito e multa. E essa débito e multa tem eficácia de título executivo. Lá do direito comercial, o que é o título executivo do direito comercial? Eu posso cobrar via execução fiscal. Então, eu posso simplesmente entrar em juízo. Lá, a pessoa pode contrapor? Pode contrapor. Mas, inclusive, eu posso penhorar bens. Eu já posso penhorar bens. Posso penhorar, bloquear contas para receber. Então, é feito o julgamento, né, dentro do Tribunal de Contas e é analisado se tem débito ou multa. Isso aqui é muito importante, gente, porque nas provas costumam cobrar isso. Tá? Tem eficácia de título executivo? Pode ser objeto de execução fiscal? Pode ser cobrada administrativamente? Pode ser cobrada administrativamente. Agora, obviamente, que é respaldado aqui, né, dado o direito à ampla defesa para a pessoa, né? E depois, judicialmente, ela também vai ter direito aos embargos à execução fiscal, os embargos, ou a exceção de pré-executividade. Vocês não precisam preocupar com isso, né? Mas eu estou falando só para ser uma questão que vocês saibam. E, além disso, numa cobrança administrativa, pode-se assegurar ali também um direito, né, de autotutela administrativo, quando o cobrado
né, avisa, você, olha, tem uma irregularidade aqui. Bem, a natureza dessa decisão é jurídica ou administrativa? É jurisdicional ou administrativa? Pela forma como hoje é conduzida, a decisão do Tribunal de Contas que impõe multa ou impõe débitos deve ser considerado como título executivo extrajudicial de natureza administrativa. Então, apesar de ter conotações de poder judiciário, né? A decisão do Tribunal de Contas, ela compõe o poder legislativo, ela compõe o poder legislativo, e segundo a doutrina brasileira e a Constituição brasileira, nenhum fato está impedido de ser levado ao judiciário. Né? A gente tem uma jurisdição una. O que significa falar que a gente tem uma jurisdição una? Tudo pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Obviamente que uma decisão do Tribunal de Contas, ela tem, né, muito mais substrato jurídico e dificilmente vai ser derrubada no Poder Judiciário. Mas, para ela ser cobrada, ela precisa da intervenção do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas não tem autoexecutoriedade. Ele não tem autoexecutoriedade. Vocês se lembram disso lá do direito administrativo. Ou seja, ele não pode executar por conta própria. Ele precisa de um intermediário, que é o Poder Judiciário. Qual é a exceção a esse princípio da jurisdição una? A exceção ao princípio da jurisdição una é a arbitragem. Que aí a arbitragem, ela substitui o Poder Judiciário. Mas mesmo a decisão da arbitragem, vejam bem, mesmo a decisão da arbitragem, ela precisa do Poder Executivo, Poder Judiciário, para ser executada. Se ela não for executada voluntariamente, você precisa ir no Poder Judiciário, porque ela tem natureza de título executivo extrajudicial. Se ela tem natureza extrajudicial, tal como a decisão do Tribunal de Contas, ela não tem natureza jurisdicional, porque se ela tivesse natureza jurisdicional, ela tinha autoexecutoriedade e ela seria executada, ela não poderia ser questionada no Poder Judiciário. Bem, outras competências do Tribunal de Contas. Registro de atos de admissão, aposentadoria, reforma e pensão. Então, se você for aposentar no serviço público, né, quem vai registrar a admissão, a aposentadoria, a reforma e a pensão é o Tribunal de Contas. Ele faz o registro. Então, por exemplo, o Instituto de Previdência, né, o IPREM, Instituto de Previdência dos Servidores do Município. Ele faz o registro, paga a pensão e manda esses documentos para o Tribunal de Contas do Estado, que vai fazer o controle. É um ato complexo. O que significa dizer que é um ato complexo? Significa dizer que, para a sua convalidação, eu preciso de outros, né? Eu preciso de outras autoridades, né? Não é, e aí eu quero fazer uma diferenciação aqui com vocês. Vamos lá. Os atos administrativos, eles podem ser simples. Eles vão ser simples quando a vontade de um único órgão é suficiente, né? Ele pode ser um ato composto, porque no caso do ato composto, a vontade de um órgão depende da verificação por parte do outro órgão,
ou ele é um ato complexo, que é o caso aqui, que o ato administrativo é formado pela manifestação de vontade de órgãos diversos. Enquanto que procedimento administrativo é uma sequência de atos administrativos, geralmente praticados pelo mesmo órgão, no ato complexo, que ele vai se diferenciar do processo administrativo, né? Ele vai se diferenciar do processo administrativo, porque o processo administrativo é no mesmo órgão, o ato complexo vai depender tanto do IPREM quanto do Tribunal de Contas. Só que o Tribunal de Contas, ele não é uma convalidação do IPREM, né? Eu preciso de ambas as manifestações. Então, o ato complexo, ele depende igualitariamente de mais de uma vontade. Tá? A súmula vinculante número 03 diz: não é necessário contraditório em ato que aprecie a aposentadoria. Tá? Não é necessário contraditório em ato que aprecie a contraditório, exceto após o prazo de 5 anos de inércia, após o processo chegado no Tribunal de Contas. Porque aí, né, se garante ao particular, ao servidor, o direito, né, de se proteger. Faz 5 anos que está lá, ele está aposentado, quer tomar uma decisão contrária, então aí ele tem o direito de se manifestar. Agora, veja bem, mas aí, professor, e se o Tribunal de Contas ou o IPREM negar a aposentadoria? Ele pode recorrer ao judiciário. Agora, a aposentadoria, segundo essa súmula vinculante, né, ela não é necessário contraditório, porque, na verdade, gente, no processo de aposentadoria já aconteceu o prazo da juntada de documentos. Não é assim, pegou, juntou o documento e negou, porque ele vai ter a vida toda a possibilidade de juntar novos documentos. Então, não é necessário contraditório, porque o processo de aposentadoria não é um litígio. Tá? Outra competência do Tribunal de Contas. Inspeções de auditoria de natureza financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. Ela vai, né, fazer inspeção de auditoria, conferir por conta própria, né, o que está acontecendo. Também vai fiscalizar a empresa supranacional, de cujo capital a União participe, direta ou indiretamente, excetuados os casos previstos em tratado internacional. Então, se a União tem capital em empresa que ela é supranacional, ou seja, ela não é só do Brasil, o Tribunal de Contas da União, né, vai poder atuar, exceto se esse controle tiver sido exceptuado, né, ou seja, excluído dos tratados internacionais, porque aí, nesse caso, há outros órgãos de controle. É o caso, gente, de Itaipu. Né, Itaipu é uma empresa de geração de energia que pertence ao Paraguai e se submete... Desculpa, a Itaipu, ela pertence ao Paraguai e ao Brasil, né? Aí, nesse caso, né, a Itaipu binacional, ela vai se submeter apenas a tratado firmado entre Brasil e Paraguai. A natureza transnacional afasta a possibilidade da hidrelétrica integrar a administração pública. Isso é o trecho, né, da decisão do STF.
na ação de controle de constitucionalidade, decidiu o seguinte: havia uma possibilidade de atribuir ao Tribunal de Contas da União o poder de controle externo sobre as contas nacionais de Itaipu. Agora, o STF decidiu, né, que o caráter supranacional da empresa dispõe que, nesse caso, havendo haver um tratado internacional que prevê, né, a possibilidade de controle pelo tratado internacional, fica dispensada o controle, né, da supranacional do TCU. Então, olha só, o controle do TCU sobre Itaipu, a binacional, ela só vai poder ocorrer nos termos do acordo com a República do Paraguai. E aí você precisa de um acordo internacional para isso. Agora, se não tiver tratado internacional sobre o tema, então cabe ao TCU. Então, no caso de Itaipu, né, Itaipu, que pertence ao Brasil e ao Paraguai, como há tratado internacional, não se submete ao TCU, exceto no que está previsto no tratado internacional. Bem, cabe também ao TCU fiscalizar a aplicação de recurso público repassado mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere a Estado, Distrito Federal e municípios. Então, as contas de gestão de responsabilidade do chefe do Executivo, primeiro vai fiscalizar a entidade, né? Entidade, aqui está errado. Entidade federal responsável pelo repasse, mas, veja bem, esse tipo aqui não inclui as transferências governamentais, porque as transferências governamentais, quem vai fiscalizar é o Tribunal de Contas do Estado, tá? Porque nesse caso já é obrigado. Então, quem tem que prestar conta ao Tribunal de Contas ao qual está vinculado. Aqui, né, que a gente está falando, é o repasse, não as transferências governamentais obrigatórias. Nós estamos falando aqui dos repasses de recurso público mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere a Estado, Distrito Federal e município. Nesse caso, o dinheiro continua sendo federal. O que você tem, nesse caso, é a gestão feita pelo Estado, Distrito Federal ou município. É o caso, por exemplo, das obras conveniadas. Né? Tem várias obras que são de recurso federal que são conveniadas com o município. Aí o TCU pode vir checar isso. E aí, checa mesmo a das responsabilidades do chefe do executivo, que é as contas de gestão, não contas de governo. Então, uma das funções, né, é fazer essa fiscalização da aplicação dos recursos públicos repassados. Olha só, no caso da Covid, da CPI da Covid, o TCU pode, naturalmente, verificar das verbas passadas por convênio, por acordo, o que é que foi gasto, de fato, na Covid. Então, há uma possibilidade de controlar. Agora, se foi transferência governamental, aí quem tem que fazer o controle é o Tribunal de Contas do Estado. Tá joia? Então, vamos lá. Conhecer das denúncias formuladas por qualquer cidadão, partido político, sindicato ou associação, controle popular dos gastos públicos. É lógico que essas denúncias, quanto mais robustas, mais vai ser encaminhada, quanto menos robusta, né? Se for só uma especulação, que não tem prova, aí vai ser instaurado um procedimento. E aí, como tem menos robustez, a chance é menor. Expedir medidas cautelares para prevenção de danos ao erário. Aí, no caso, né, por exemplo, suspender licitação. Isso aqui é demais, né? Por exemplo, suspender licitação de concessão, de obra. A gente tem muita obra parada por causa de decisão do TCU.
Isso tem sido, inclusive, motivo, né, de uma discussão sobre o papel do TCU. E tem sido criado canais para dar mais agilidade a isso. Porque expede uma medida cautelar, né, para parar uma obra, pode ser que depois essa obra fique muito mais cara do que o dano que seria gerado. Então, isso tem sido muito discutido hoje, né? São bons objetos de pesquisa para TCC, para mestrado, porque isso aqui tem gerado, né, também muito prejuízo para a administração pública. Realizar o controle de constitucionalidade das leis. O TCU, olha que interessante, o TCU pode falar que uma lei é inconstitucional por sua natureza jurisdicional. A gente já não estudou que o controle de constitucionalidade da lei no Brasil é difuso e também concentrado? Aqui é o papel do controle difuso. Agora, se o TCU diz que uma lei é inconstitucional, você pode recorrer para o Poder Judiciário? Pode. Pode recorrer para o Poder Judiciário, né? Agora, o TCU não pode quebrar sigilo bancário, tá? O TCU não pode quebrar sigilo bancário. Então, a gente tem, né, no âmbito do TCU, né, a impossibilidade de quebrar sigilo bancário. Tá joia? Eu vou até dar uma atualizada aqui, porque pode ser que tenha tomado uma decisão mais recente, mas, né, deixa eu ver se o Tribunal de Contas, o STF mudou alguma coisa nessa questão mais recente. Na verdade, o que tem sido falado, né? Que como a CPI pode afastar o sigilo bancário, o TCU não precisa fazer isso, né? Então, nesse caso, a autorização para a quebra do sigilo bancário é muito limitada no caso do TCU, né, do Tribunal de Contas. E aí ele vai ter que recorrer o sigilo bancário vai ter que recorrer ao parlamento. Isso é uma forma, né, de evitar abusos também. Então, isso aqui está atualizado mesmo, né, não pode. Tá? Composição. TCU. Vou falar do TCU especificamente, porque a gente vai ver a matéria de maneira global, né? O TCE vai ter sua composição, e os TCMs, do caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, também vão ter a deles. Aqui não nos interessa nesse momento. O TCU, ele é composto de 9 ministros, quadro de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Então, ele tem 9 ministros, ele vai ter um quadro próprio, né, de pessoal, de assessores, auditores, que vão assessorar, e ele tem jurisdição em todo o território nacional. Os ministros, eles precisam ser brasileiros, mais de 35 anos e menos de 65 anos, ter idoneidade moral e reputação ilibada, notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro ou de administração pública, e mais de 10 anos de exercício em função que exija os conhecimentos mencionados. Então, vamos lá. Olha aqui. Vou ver se eu tenho, né? Eu tenho mais de 35 anos e menos de 65. Ok. Eu acredito que eu tenho aí uma idoneidade moral, né? Não é possível que eu estou tão perdido assim. Eu posso aprimorar meus conhecimentos aqui, mas eu já tenho um conhecimento. Então, vou colocar aqui mais ou menos. Está faltando aqui, né? Mais uns anos de experiência, para quem sabe um dia, né? Eu chegar lá ao Tribunal de Contas. Quem sabe? Vamos ver. Como que é as indicações? 1/3 é indicado pelo presidente com aprovação do Senado e 2/3 pelo Congresso Nacional. A escolha do presidente é livre para uma vaga e as outras 2 devem ser preenchidas alternativamente por auditores e membros do MP junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo critérios de antiguidade e merecimento. Então, vamos lá. São 9, né? Escolha livre do presidente,
do presidente, uma vaga auditor, uma vaga membro do MP do Tribunal de Contas. Aí, nesse caso aqui, é feita uma lista tríplice, e o critério é merecimento e antiguidade. Os outros 2/3, né, vão ser indicados pelo Senado Federal, dentro de quem eles acreditam lá, geralmente senadores, viu? Geralmente senadores. TCE, né? 7 conselheiros, 3 escolhidos pelo chefe do executivo, 1 de escolha livre, os outros 2 pelos auditores, 4 escolhidos pelo Poder Legislativo. A ordem será determinada pela Constituição Estadual. Além disso, né, nós vamos ter os auditores ou ministros substitutos. Então, ou seja, você vai ter auditores concursados que vão ajudar, e esses vão ser, né, considerados ministros substitutos. Ou seja, na ausência de um ministro, eles podem tomar parte no julgamento. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, é hoje especializado. Havia uma controvérsia no STF se o Ministério Público podia ser da União. Hoje, né, o Ministério Público, ele é especializado em Tribunal de Contas. Então, você tem o Ministério Público do Trabalho, você tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, e você tem o Ministério Público do Tribunal de Contas. Pessoal, para a gente finalizar, vamos falar agora do controle, né, interno da administração. O controle interno, então, nós já vimos lá em direito administrativo que nós temos a administração pública com várias personalidades, né? Então, aqui, eu gosto sempre de usar a figurinha das pessoas para a gente entender. O controle externo é o poder legislativo sobre o poder executivo ou sobre o poder judiciário nas questões que são pertinentes. E o controle interno, ele acontece dentro de todas essas figuras, tá? Ele acontece dentro de todas essas figuras. O controle interno, então, é um conjunto de órgãos que tem a gestão pública, aqui o Poder Executivo, vamos colocar no caso o Poder Executivo, que fazem, né, que fazem o controle da própria pessoa, fazem o controle da própria pessoa. Então, é obrigada a criação de um sistema de controle interno nas unidades federativas em cada um de seus poderes e órgãos. Então, é obrigatório o controle interno. No caso da Prefeitura de Governador Valadares, você tem a Controladoria Municipal, você tem a Contabilidade Geral e você tem a ouvidoria, que servem, né, como controle interno. A criação depende de lei e pode variar de ente para ente. Não possui atribuições de julgamento administrativo e de coerção, típicas do controle externo. Aqui, então, tem questão de ajuste, de denúncia, porque, no caso, pode acontecer a denúncia, né, pode ser feita a denúncia por exemplo, para o Ministério Público, para o próprio Tribunal de Contas, de ajuste, correção. Fala assim, olha, isso aqui não pode mais ser feito assim, tem que ser feito de outra forma, né? Então, o controle externo deve ser provocado somente após a atuação do controle interno. Gente, isso aqui é o ideal, né? É lógico que o controle externo, muitas vezes, lá na participação popular, ele é controlado, ele é provocado pelo povo sem um controle interno. Agora, a pessoa jurídica de direito público, ela precisa, antes de provocar o controle externo, fazer atuar o seu controle interno.
Então, diante de uma irregularidade, o controle interno deve comunicar ao externo. Aí é obrigação comunicar. Isso não quer dizer que haverá sempre concordância sobre a tese jurídica de irregularidade entre os controles. Então, os controles internos e externos, eles são diferentes e independentes, tá? O controle interno não se confunde com a autotutela. A autotutela, veja bem, a autotutela, gente, ela pode até derivar do controle interno, tá? Ela pode derivar do controle interno. Mas a autotutela, ela pode vir sem a necessidade de atuação do controle interno. A própria pessoa, ela pode, né, a pessoa que emanou o ato administrativo, ela pode, ela mesma verificando a irregularidade, fazer. A autotutela é uma consequência, tá? Ela não é o controle interno. Eu posso verificar lá que eu fiz um lançamento errado e corrigir. Eu não preciso da atuação do controle interno. Então, eu tenho, né, uma diferença entre autotutela e controle interno. Bem, e também nós podemos desenvolver o princípio da consensualidade. Qual é a ideia, né? Eu já falei aqui logo no início. Reparar os erros, né? Corrigir rumos, ajustar. Então, desenvolvendo a confiança recíproca, eu posso, dentro do controle interno, explicar para o agente, olha, você não pode fazer assim, faça uma correção. Então, eu posso orientar e a próprio agente concordar e, às vezes, até ele reparar a administração pública. Então, hoje está muito em voga o princípio da consensualidade e acredito que com o Código de Processo Civil novo, né, esses princípios acabaram, né, sendo fortalecidos pelo novo CPC, né, que traz isso, né, muito forte, a ideia da consensualidade.